Come over here, I'm not gonna hurt you. Olá meus queridos, finalmente trago a terceira e última parte da franquia Ginger Snaps, provavelmente o filme mais diferente e inesperado. Gravado quase junto do segundo e com um orçamento ainda menor, será que é tão bom quanto os anteriores? Sem enrolação, vamos descobrir. Sem nenhuma Ginger ou Bridget para continuar a história, a decisão da produção foi contar um filme de origem, e as coisas começaram a ficar estranhas logo aqui. O primeiro filme se esforçava muito para ser pé no chão e não descambar para o misticismo, mas dessa vez eles chutaram o pau da barraca e criaram todo um lance de destino e reencarnação. E quer saber o que eu acho de tudo isso? Eu acho uma merda fudida do c****. Elas são as mesmas Ginger e Bridget do primeiro filme, só que do século XIX. Até mesmo o sobrenome delas é Fitzgerald. Então o filme quer me convencer de que toda aquela história isolada sobre infecção tinha a ver com uma sina ou algo assim. Que grande bobagem. Mas agora que eu já desabafei aqui, acho que posso continuar a falar bem do filme, porque, sim, esse terceiro filme também é bom. Eu acho muito idiota esse negócio de antepassados que fizeram, mas tenho que admitir que levar a trama para o Canadá do século XIX foi bem interessante. E uma desculpa mesmo que fajuta, ainda aceitável para trazer as duas atrizes de volta ao papel. Vamos à história. O Fort Bailey está cheio de colonizadores esperando uma parte do grupo retornar com mantimentos durante o rigoroso inverno canadense. Já destaco aqui que o forte possui o mesmo nome da área residencial que se passa nos dois filmes anteriores, o que deixa bem claro que a região sofre com a presença dessas criaturas desde sempre. O problema é que a galera sumiu já faz um tempo e os mantimentos do forte estão se esgotando. Para piorar a situação, a relação entre eles não é das melhores e a floresta ao redor está abarrotada de demônios sedentos pelo sangue deles. That fire out there. Every light that's held back the dark. Dinner is over. O curioso sobre o roteiro desse filme é que ele adiciona a mitologia da franquia às crenças do povo Cree, estas que hoje são o maior grupo de índios habitando o Canadá e tem em suas histórias a lenda do Wendigo. Um Wendigo ou Vendigo é um espírito carniceiro que se aposta de homens que cometeram atos de canibalismo, independente de qual situação se encontrassem. Uma vez que a carne ou sangue de outra pessoa tocasse sua boca, a fome só aumentaria, consumindo a pessoa até que ela se tornasse uma fera monstruosa. Isso é familiar para você? Pois é, realmente lembra muito como a doença da licantropia funciona na franquia. Os lobisomens de Ginger Snaps sempre pareceram mais mendigos de fato do que lobisomens. Em meio à nevasca surge o cavalo de Ginger e Bridget. Perdidas e assustadas, elas encontram uma aldeia Cree destruída. Há sangue no local, mas antes que pudessem explorar mais, Bridget encontra uma velha índia que parece estar bem. Ela lhes dá o icônico colar de crânio de pássaro que viriam a usar no primeiro filme. Como esse colar passou pelas gerações até chegar nas mãos daquelas lá, eu não sei, visto que essas aqui não têm o melhor final possível. A velha também diz algo sobre a Ginger matar um garoto, mas então correm atrás do cavalo que fugiu de medo de alguma coisa e Bridget pisa em uma armadilha de urso. Ginger volta à aldeia Cree destruída para buscar ajuda, mas Bridget é salva pelo índio mais bonito que eu já vi. É sério, olha que índio gato. Eu vou chamar ele de índio Dom Juan. O índio leva as duas até o Fort Bailey, onde elas são terrivelmente mal recebidas. Nesse momento somos apresentados aos dois personagens mais odiáveis do longa. James, que é uma espécie de soldado ignorante que abusa da autoridade constantemente, e o reverendo Gilbert. Ambos declaram ódio pelas moças assim que as veem. James acha que só vão fazer os recursos se esgotar mais rápido, o que, de certa forma, não é uma mentira. E Gilbert parece ter algo contra mulheres, pois, de acordo com ele, elas são a última desgraça que poderia se abater sobre o forte, o que também acaba se provando não estar tão errada. Droga, filme, para de me fazer concordar com gente escrota. Tirando estes dois, os outros homens do forte são boas pessoas e tratam bem as duas, já destacando o líder deles, Wallace, e o médico Murphy, que detém relevância na trama. O médico expõe algumas coisinhas da trama e o Wallace tem um papel importante mais pra frente. Durante o tempo em que se acostumam com o forte, Ginger e Bridget vão aprendendo sobre a situação daqueles homens, sobre a escassez de alimentos e os mendigos que assombram a floresta.
O índio Don Juan que as ajudou antes é o caçador local e, tirando a antipatia de James pelo rapaz, ele parece ser muito bem-vindo ali, visto que ele é o único que consegue caçar as bestas feras e voltar vivo intacto. Logo nas primeiras noites acontece o acidente que dá origem à perdição de todos ali. Ginger se levanta na madrugada e descobre que o filho de Wallace não está morto como ele havia lhes contado antes quando chegaram, mas sim que ele foi mordido e o seu pai o mantém trancafiado às escondidas. Não sabendo da sua condição, ela abre a porta e é mordido pelo moleque, que revela seu rosto severamente deformado devido ao estágio avançado da metamorfose. Então já imagina, Ginger está se tornando um monstro assim como no primeiro filme. Bridget, mais uma vez, está desesperada para salvá-la. Porém, bastante coisa acontece diferente dessa vez. Eu já quero relatar aqui que esse é de fato o único filme em que achei a relação das duas mais convincente. Elas parecem se amar mesmo, acima de tudo. Ah, e elas são jovens do século XIX, ou seja, nada de frescuras ou comportamento mimado. O que é um alívio, visto que suas personalidades continuam as mesmas. Bridget ainda é antipática e não gosta de ninguém. Ginger é encrenqueira e tem um comportamento mais dominador. Uma vive pela outra e, como manda a tradição, Bridget se esforça muito mais pelas duas. Porém, é muito mais fácil gostar da Ginger nesse filme. Só queria dizer também que elas ficam umas gracinhas caracterizadas como personagens de 1815. Catherine Isabelle está mais linda do que nunca e a Emily Perkins... Eu tô bem. Dos três filmes, esse aqui é o que mais acrescenta a mitologia. Além dos lobisomens, também temos a parte indígena, e até uma sequência bem legal, onde dão um chá de cogumelo pra Bridget e ela começa a vagar por uma espécie de dimensão alternativa. Existe um lance com as sanguessugas também, que não faz o menor sentido, mas é bem maneiro. Mais uma vez, eu não sei como fizeram o dinheiro render tanto. Talvez o valor do dólar canadense tenha subido muito ao longo desses anos, mas tudo indica mesmo é que partiram a renda que fizeram com o primeiro filme em dois e realizaram esses últimos ao mesmo tempo. Porém, assim como o segundo, esse aqui não parece em nenhum momento ter custado uma bagatela. Ora, é um filme de época e nada ali parece fora do lugar. Desde os figurinos, penteados, o interior e exterior do Ford, tudo é muito convincente e de boa qualidade. Mais uma vez, as criaturas parecem ratos gigantes e é o único ponto do filme que reflete a sua falta de verba. Como dessa vez são vários, acabamos vendo melhor que se trata de pessoas em fantasias, mas como sempre o foco aqui nunca são as mortes ou os monstros, mas sim os personagens, o que eu acredito, aliás, ter sido o segredo dessa franquia até então. Por mais que os três filmes tenham tons totalmente diferentes, eles mantêm isso em comum. Eles sempre têm esse negócio de focar nos personagens. Na maioria das vezes, isso é interessante porque os personagens são interessantes. E, bom, a matança desmiolada acaba ficando em segundo plano. Eu tenho alguns problemas pessoais com esse longa que muita gente pode não se incomodar, sendo que um deles talvez seja apenas impressão minha. O primeiro é o visual da Ginger ao longo da sua transformação, que meio que nunca acontece. Nos filmes anteriores era estipulado que quanto mais a pessoa cedia aos seus instintos, mais rápido a metamorfose acontecia. No primeiro, Ginger mata um cachorro e depois comemora quando a rival do colégio morre por acidente. Nessa parte ela não havia mudado muito, só uns caninos maiores, umas luzes no cabelo. Neste terceiro, ela parece ficar presa nesse estágio para sempre. Na verdade, pior, eles nem se importaram em fazer próteses nela. Apenas a maquiaram que nem uma vocalista de black metal e deixaram por isso mesmo. Poxa, até o filho do Wallace, que ainda mantém alguma humanidade, está severamente deformado, mas a Ginger, ela só fica sexy mesmo. E o segundo problema, e mais grave, envolve spoilers do final do filme, então já sabe. Eu senti um subtexto meio bizarro no final. Pensem bem, fora as irmãs Fitzgerald, a única mulher no filme é a xamã anciã, e ela tá mais para uma ferramenta de roteiro. Fora isso, todo o elenco é composto por homens, dos quais apenas 2 são declaradamente pessoas escrotas, e o filme se esforça para gerar a nossa antipatia por eles. Graças a isso, torcemos para ver aquela galera sempre sobrevivendo mais um dia. O problema surge quando vamos notando que a Ginger, como sempre, é fraca e cede muito fácil aos seus instintos. E por mais que ela não seja metade daquela garota irritante do primeiro filme, ainda sentimos que ela poderia fazer melhor. Porém, Bridget em nenhum momento se importa com as pessoas ao seu redor. Ela só quer salvar a irmã e ponto final, chegando ao cúmulo de condenar para sempre toda aquela região só para manter Ginger viva. Some isso a cena da Ginger entrando cheia de estilo no forte, com dezenas de monstros ao seu redor, e vai perceber que o filme está querendo te fazer ficar do lado dela. Mas... por que eu deveria torcer pras duas? Os caras do forte não fizeram nada de errado. O reverendo e o James eram uns merdas, mas isso poderia ter sido resolvido de outra forma. No final sabemos que Ginger vai matar Bridget, ou vai transformá-la em uma daquelas criaturas cedo ou tarde. Então...
O que nós ganhamos com isso? Eu juro que isso cheira a tentativa barata de enfiar Girl Power goela abaixo da gente, e olha que eu sou um fã de finais trágicos, mas não dá. Eu acabo desprezando muito a Bridget por ter salvo a Ginger. Bom, pelo menos sabemos que a descendente dela faz o que ela nunca teve coragem. Bridget do século XXI, você ainda é a melhor. A melhor coisa sobre esse filme é que ele funciona separadamente, então mesmo alguém que nunca tenha assistido os dois primeiros pode vê-lo como algo isolado e entender tudo. Até porque a única coisa que liga ele ao resto da franquia são as duas protagonistas que tecnicamente não são as mesmas. Então vale a pena ver? Com certeza vale muito a pena ver os três. Quem curte filmes de lobisomem como eu já deve ter cansado de assistir esses clássicos, mas até mesmo para quem gosta de bons filmes de baixo orçamento, eles são ótimos. Cada um oferece algo novo e com certeza cai no gosto de algum tipo de fã de terror. Eu ainda pretendo falar mais de outros filmes com a temática de lobisomem aqui, só os melhores, mas já adianto que o meu favorito não é um lobisomem americano em Londres. E o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do que viu e ouviu, me dá um joinha cremoso, vai? Não custa nada e você só me ajuda. Te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar, se inscreva para receber mais reviews. Vou ficando por aqui e até logo. You hit like a girl. Well, we've got on it to fix that.